Boa tarde a todos. Eu quero saudar aqui todos os participantes, aos técnicos do Ministério da Saúde, que se dispuseram a estar nessa tarde de hoje conosco, tirando as dúvidas, dirimindo todas e quaisquer dúvidas que existam na aplicação dos recursos da saúde no combate ao Covid-19. Eu quero saudar aqui a todo o corpo técnico da FAMES, a nossa representação aqui da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, que vem dando um suporte necessário e fundamental nesse momento de crise que nós estamos passando. Quero saudar a todos, uma saudação especial a todos esses guerreiros que fazem a saúde nos municípios sergipanos, aos secretários municipais de saúde, a todo o corpo técnico das secretarias municipais de saúde, todos os municípios do estado de Sergipe. Sem vocês, nós não teríamos condições de irmos à luta como nós estamos fazendo. Apesar de sermos o menor estado do Brasil, mas estamos munidos de profissionais competentes, aguerridos e que, nesse momento, estão indo para cima no combate do coronavírus. Então, eu quero fazer essa saudação a todos esses profissionais, de maneira especial, de maneira carinhosa, por estarem lutando e defendendo o nosso povo sergipano da melhor maneira possível, se doando, se arriscando em alguns momentos, mas, sem dúvida alguma, dando o melhor de si. Eu quero saudar também aos procuradores municipais, que eu estou vendo aqui alguns procuradores municipais. Nossa reunião já conta agora com 72 participantes, ou seja, pessoas que estão realmente interessadas em entender o que é que a gente vai fazer com o incremento do PAB desse ano que nós iremos receber, por exemplo. Quem tem saldo do incremento do PAB, o que é que vai fazer, o que é que pode fazer. Esse dinheiro é para ser investido no combate ao Covid-19, sabemos disso, mas até onde nós podemos estender? Porque o combate contra o Covid-19 fica uma coisa muito aberta ainda. A gente fica naquela, a gente pode pagar folha de pessoal, pode fazer contratação de pessoal, pode pagar medicamento, insumo. O que é que pode ser feito? Cesta básica, a lavagem das feiras, das cidades, pode ser pago com esse dinheiro do incremento do PAB. O que é que a gente pode verdadeiramente fazer? Então, esse é o motivo da nossa reunião hoje. Está participando aqui os profissionais do Ministério da Saúde, os quais vão deixar claro, a partir de hoje, o que realmente nós podemos fazer. Porque está havendo uma grande confusão, é um momento de incerteza e, melhor do que tudo isso, os técnicos do próprio Ministério para dizerem aqui, aos escritórios de contabilidade, que eu também quero fazer aqui uma saudação a Aécio Júnior, da ERPAC, que está aqui participando, e dos outros escritórios também, caso estejam participando, que tirem todas essas dúvidas, porque, sobretudo, existe nesse momento uma boa vontade dos gestores públicos, um comprometimento e uma responsabilidade de todos nós prefeitos para fazermos o melhor. Esse não é o momento de pensar em política, de pensar em querer aparecer. Esse é o momento que a gente está tentando sobreviver, cuidar das pessoas e, dessa forma, contamos com vocês do Ministério da Saúde para aclarar tudo que pode ser feito com esses recursos, que alguns já têm em contas e outros que esperamos, com essa liberação que o presidente Jair Bolsonaro falou, dos recursos, dos 8 bilhões da saúde que vão vir, mais as emendas parlamentares impositivas, mais as emendas que foram redirecionadas pelos deputados e senadores, ou seja, nós vamos estar aqui preparados para combater o Covid-19, já quero aumentar para Covid-21, o Covid-19 da melhor maneira possível. Então, eu quero agora passar a palavra para os técnicos do Ministério da Saúde, para que deem início a essa palestra explicativa, tirando e dirimindo todas as dúvidas. Quem tiver com perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, faz aqui pelo nosso chat, que no final nós vamos fazer essas perguntas, e daí nós vamos
para que os técnicos respondam. E também dizer que essa videoconferência está sendo gravada. Cristiano, sua fala cortou, você está sem áudio. Voltou agora? Voltou, pode falar. Mas deu para ouvir? A videoconferência está sendo gravada. Essa audiência ela está sendo gravada para que amanhã não tenhamos nenhuma dúvida acerca do que podemos fazer e o que devemos fazer. Então, eu quero declarar aberta essa videoconferência e passo a palavra para os técnicos do Ministério da Saúde. Atenção, Simone, você me ouve? Sim, estamos escutando. Bom, eu já fiz uma fala. Estamos escutando? Sim, né? Estamos sim, Simone. Prossiga. Então, em primeiro lugar, a gente se sente muito satisfeito de participar junto com vocês de um diálogo mais próximo, diante de todas as situações que a gente tem hoje. O nosso recurso que a gente tem são essas videoconferências, certo? Então, a gente está, em nome do secretário de Atenção Primária à Saúde, a gente está totalmente disponível para esclarecer, apoiar os municípios no que for preciso para o enfrentamento dessa pandemia. A gente está com um volume de trabalho muito grande aqui no Ministério, aqui na Secretaria. Vocês podem ter percebido que a gente vem uma quantidade de publicações, de orientações que têm sido feitas, então isso tem tomado grande parte do esforço da nossa equipe para a gente atender aos estados e municípios e principalmente a nossa população, que é quem vai precisar do nosso suporte mais qualificado possível no âmbito do SUS. E nesse sentido, a gente está totalmente à disposição de vocês para tirar as dúvidas que vocês tenham, que acho que é o objetivo maior desse contato que estamos fazendo. Então, eu vou deixar a palavra, enquanto gabinete da Secretaria de Atenção Primária, a gente trouxe representantes das áreas técnicas aqui, disponíveis para esclarecer o que for possível para vocês. A gente só precisa ter um pouco de cuidado que dúvidas específicas de qualquer município pode ser que não seja possível da gente responder aqui, porque a gente precisa consultar bases, consultar algumas informações para a gente poder dar uma resposta mais qualificada. Tá? Então, eu vou passar a palavra para as nossas colegas, que vão fazer algumas explanações e, em seguida, de acordo com o que vier das dúvidas, a gente vai responder. Ok? Então, uma boa tarde a todos. Eu passo a palavra agora para a Renata. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renata. Atualmente faço parte da equipe de financiamento, da coordenação de financiamento da atenção primária, onde a gente vai tentar estar esclarecendo junto com vocês algumas dúvidas dentro das normativas que estão dadas atualmente. Então, tem questões que a gente tem que ver a particularidade do município, e que a gente vai precisar ver caso a caso em outro momento, por e-mail ou por telefone, mas de forma geral, o que a gente der conta, a gente vai estar conversando, sanando essas coisas em conjunto. A gente também está com colegas aqui que vão estar nos apoiando. Boa tarde, gente. Sou Delta, sou trabalhando aqui na atenção primária também, e a gente faz parte da equipe de garantia dos atributos da atenção primária. E a gente, eu e Carol, a gente está mais intensamente dentro do COI, que faz essa parceria, né, vigilância epidemiológica, junto com SAES, que é especializada, e a atenção primária, para trabalhar junto essas questões específicas do coronavírus. O que a gente queria pontuar é que, como não teve uma definição prévia, o assunto a ser tratado na reunião mais especial, né, que foi citado o PAP, o Previne e o Covid, então a gente não preparou nada, a gente veio mais aberto às dúvidas de cada município, né, de vocês. Então, se vocês puderem conduzir quais são essas principais dúvidas, tá? A gente está à disposição. Ok, excelente. Eu só queria pedir para quem fosse responder, estivesse mais próximo do microfone, porque quem está falando está mais distante, fica um pouco inaudível. Vamos lá, as nossas principais dúvidas são relacionadas ao combate do coronavírus. As emendas individuais desse ano,
houve a possibilidade do município alterar a indicação do sistema Funda Fundo e colocar lá na função combate ao coronavírus. Nós precisamos saber em que pode ser aplicado esses recursos das emendas individuais. Vamos lá. A normativa trouxe, né, a gente tem a portaria do incremento do PAB, que foi alterada, né, permitindo essa utilização dos recursos para ações de enfrentamento ao corona. Quando a gente fala do incremento PAB, a gente está falando do incremento na atenção primária, né, da atenção básica, que é um recurso que vai cair no bloco de custeio dos municípios. Se ele está caindo dentro do bloco de custeio dos municípios, então trata-se de um recurso de custeio, né, então a gente tem lá a 448 de 2002, que vai nos dizer, né, o que é o recurso de capital, o que é o recurso de natureza corrente, de custeio, e é com base nessa normativa que a gente vai fazer o nosso plano de ação, de acordo com a especificidade de cada município, de como utilizar esse recurso, né. A portaria do incremento, ela traz a vedação, né, de emenda individual para pagamento de pessoal em cargos. Então, como nos anos anteriores ela já trazia, né, mas a gente pode utilizar ela para uma outra gama de coisas dentro do custeio da atenção primária. O importante, gente, não sei se os municípios constituíram um plano de contingência para enfrentamento do Covid. Se os municípios já fizeram, você já tem algum norte de o que fazer, né? Mas, se vocês ainda não fizeram, é sempre bom estar junto à atenção primária com vigilância e um contato muito estreito com o CONASEMES, COSEMES e os estados, para entender quais são as melhores ações para se fazer nesse momento. A gente tem que ficar bem atento à lei complementar 41 para saber o que é despesa de saúde e o que não é. Quando o Jorge falou se a gente lava a rua ou não lava com esse dinheiro, a gente tem que ver se isso é um dinheiro, um recurso mesmo a ser gastado com saúde, que no caso não é, né? A lavagem de ruas é outra rúbrica, é outro campo de atuação, que é da Secretaria de Urbanização ou outra secretaria que vocês têm, cada município de um jeito, né? Então, é bom a gente sempre olhar para o 4.1, ver quais são as despesas de custeio de saúde para poder destinar esse recurso, tá bom? Excelente. Uma dúvida recorrente dos municípios é se esse recurso pode ser utilizado para aquisição de medicamentos. Então, existe aquela portaria que fala especificamente dos medicamentos, que é aquela que passa, o Ministério passa o recurso, o Estado também e o município complementa, né? A gente recebeu algumas indicações do Tribunal de Contas que isso pode ser usado, né? Não parecer, mas é um parecer bem antigo, só que ele é usado, mas foi indicado para a gente que pode usar com ponderação, né? Por exemplo, se o Ministério, se a Procuradoria, o Tribunal de Contas for fazer uma audiência no município, uma fiscalização, e ver que o município comprou muito medicamento, mas que está faltando equipe de saúde, está faltando insumo, está faltando outras coisas que são necessárias para compor todo o rol de oferta de serviço em saúde, o município vai acabar sendo penalizado por isso. Então, isso tem que ser bem dosado no uso, tá? A despesa de medicamento é uma despesa de custeio, mas já existe uma rubrica específica para isso, por isso que tem que tomar esse cuidado. E aí, o outro cuidado é assim, a gente tem que estar alerta que o Covid não existe ainda um medicamento que está sendo indicado para ele pelo Ministério da Saúde. O medicamento que é indicado agora na atenção primária é o Tamiflu, mas para casos de influenza, para grupos específicos. Isso está escrito no nosso protocolo. Então, assim, tem que seguir o que está escrito no protocolo e não pensar em comprar outros medicamentos e usar esse momento para tentar compor esse rol de medicamentos, porque especificamente para o Covid a gente não tem uma direção nesse sentido. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, Enoque. Enoque é o presidente Obrigado. do Sergipe. Ele estava com uma dificuldade técnica, mas já conseguiu acessar, Enoque.
Nós estamos levando alguns questionamentos para as técnicas do Ministério da Saúde, e você chegou em boa hora para trazer os maiores questionamentos que estão surgindo nas reuniões do Conselho, entre os secretários municipais de saúde. Pode ficar à vontade, Enoque. Eu queria saber em relação aos hospitais de campanha. Aqui o meu município é de 200 mil habitantes, da Grande Aracaju, e a gente está aqui se estruturando para montar um hospital de campanha. Essa emenda, né, destinada ao combate ao Covid poderá ser utilizada nesse hospital de campanha? Isso aí é a minha dúvida. A gente não vai poder falar agora sobre o hospital de campanha, porque isso é da SAES, tá? Eu vou pedir para você da atenção especializada, nós somos só da atenção primária. A gente até pediu uma pessoa para vir, mas como tem várias agendas ao mesmo tempo, eles não conseguiram priorizar essa. Mas a gente pode seguir com as próximas perguntas, enquanto isso eu vou ver se eu consigo no WhatsApp alguma informação. Em termos de quantitativo, que aí é a dúvida nossa aqui dos municípios, qual o quantitativo que nós vamos estar recebendo de EPI por município, per capita, para a gente ver o que é que a gente vai suprir. Cada município vai adquirir por conta própria e o que é que o Ministério vai estar encaminhando, para ter um planejamento mais eficaz. Nesse primeiro momento, os equipamentos eles foram destinados a partir de uma porcentagem populacional. Então, aí foi recomendado que os estados, junto com os municípios, combinem isso na CIB. Então, isso tem que ser decidido entre vocês, tá? Mas a gente vai passar um próximo rol de equipamentos e meio que até agora a gente vai seguir essas orientações de vocês combinarem em si como isso vai se dar, tá bom? Mas aí, se isso mudar no meio do caminho, a gente vai avisar vocês. Deixa eu acrescentar uma informação, eu não sei se vocês já estão de posse desse documento. A gente teve uma primeira, já que a gente está falando de equipamentos, mas eu vou falar de testes. A gente recebeu 500 mil testes, né, agora, e já foram encaminhados aos estados para serem distribuídos aos municípios. A gente encaminhou um ofício semana passada com o quantitativo para ser recebido para Sergipe. Eu vou checar e já passo para vocês esse quantitativo. E a distribuição desses testes para os municípios será encaminhada bem provável que amanhã, porque a gente está em elaboração de uma nota técnica. Essa nota técnica vai informar sobre a distribuição dos testes para os municípios, bem como os procedimentos para priorização e realização dos testes. Então, provavelmente até amanhã a gente encaminha novamente, a gente complementa o ofício, sexta-feira a gente mandou um ofício, e a gente vai complementar com o quantitativo de testes por estado, por município, de Sergipe, e a nota técnica que orienta a utilização e a forma de distribuição também. Eu já vou checar ali o quantitativo de testes que foi encaminhado para o Sergipe e já passo aqui para vocês, tá? Ok? Enoque, seu microfone está desligado. Excelente. Só acrescentando uma questão, é bom, a gente solicita que vocês aguardem e não usem os testes por enquanto, tá? Porque a gente está esperando uma aprovação da Anvisa, o laudo da Anvisa, então a gente já encaminhou os ofícios, né? Como o Silvânia já falou, encaminhamos na sexta-feira. E ainda não usem, porque tem duas coisas pendentes, o laudo da Anvisa e o informativo de como vocês vão usar, tá? Só para a gente não gastar teste à toa e não conseguir o que a gente espera com eles, tá bom? Mais alguém?
Atenção, Enoque, você está com a palavra, Enoque. Seu áudio está desativado, está ativado agora, pode falar. Quer dizer que, em relação a esses testes, nós vamos aguardar a nota técnica do Ministério, porque já chegou uma parte aqui em Sergipe. A gente aguarda essa nota técnica ou faz uma pactuação? Não, isso aguarda a nota técnica. Por enquanto, tem que aguardar as duas, o laudo e a nota técnica. Tá? 5.258. Foram para Sergipe 5.258 testes. A gente vai priorizar algumas populações e aí a gente vai também, vocês vão ter que saber também em quais tempos fazer quais testes, porque como é teste de anticorpo, precisa de um tempo certo para o corpo responder e ele ser identificado no teste. Por isso que é preciso aguardar, porque a gente vai detalhar tudo isso. Que inicialmente foi dito que seria destinado para os profissionais, aqueles afastados com suspeitas. Isso. Isso, por enquanto, é isso, tá? Mas a nota técnica vai trazer mais detalhes. Certo. Simone, o áudio de vocês foi desativado. Você pode ativar novamente aí, pessoal do SAPS MS. Isso. Denilson, você me ouve, Denilson? Eu queria questionar vocês também com relação aos municípios que têm recursos de custeio da atenção básica de anos anteriores, provenientes de emendas coletivas, de emendas individuais, e como eles também podem aplicar esses recursos no combate ao coronavírus. Se é possível, se não é possível. Posso falar então, Jorge? Pode falar, Denilson, fica à vontade, para enriquecer o debate. Ok, então vamos lá. Em relação ao uso dos saldos, nós tivemos aprovado no Congresso, semana passada, o PLP 232, e nós estamos esperando a sanção presidencial e publicação no Diário Oficial, já na forma de lei, tá? Mas o que está prevendo o projeto de lei que a gente espera que seja publicado o mais rápido possível, até porque duas emendas no Senado acabaram alterando o objetivo principal desse projeto de lei, que era exatamente permitir o uso dos saldos financeiros, tanto das contas antigas quanto das contas novas, né, para os exercícios seguintes. E o Senado colocou uma emenda parlamentar em que definiu um prazo para que a gente faça isso. A transposição e a transferência desses saldos para aplicação somente serão possíveis agora no período da calamidade pública. Então, nós temos até 31 de dezembro, a partir do momento em que a lei for publicada no Diário Oficial da União e já estiver valendo como lei, nós teremos até 31 de dezembro deste ano para aplicar esse saldo financeiro. Porque se o negócio não está pegando nesse computador. Oi? Vamos prossiga, Denilson, pode continuar. Ok. O que ficou como critério para a utilização desses saldos? O primeiro critério, que nós avaliamos ele não muito bem visto neste momento, porque ele nos condiciona ao cumprimento das pactuações e dos objetos previamente pactuados no Ministério da Saúde. Então, o que quer dizer isso? Nós temos hoje cerca de 800 milhões de custeio em convênios, em contas ainda da vigilância em saúde, da assistência farmacêutica básica, que estão nessas contas antigas. E nós temos recursos de cerca de 1 bilhão e 300 de investimento. Tá? Eu estou falando isso só da parte de saldo nas contas municipais. Quando ele nos diz que nós temos que provar o cumprimento do objeto previamente pactuado, nós só vamos poder utilizar, por exemplo, recurso de custeio que foi repassado
passado por convênio, prestado conta e se ele está tudo ok, se o objeto dele foi cumprido. E nós vamos poder utilizar recurso de obras desde que aquela obra tenha sido entregue, tenha sido concluída também, tá? Então, não é simplesmente pegar o saldo que está na conta e agora eu posso remanejar tudo e gastar. Não. Tem que observar se o objeto que foi pactuado com esse recurso, se ele foi cumprido pelo município. Se ele foi cumprido, ok, esse recurso a gente pode remanejar e pode utilizar esse recurso, tanto de custeio quanto de investimento, tá? Como é que nós vamos usar esse recurso agora, neste ano? Nós vamos ter que dizer onde nós vamos aplicar, aí vem os outros critérios, tá? Incluir na nossa lei orçamentária deste ano a previsão de utilização desse recurso e no nosso planejamento, na nossa programação anual de saúde, dizendo onde nós vamos utilizar o recurso. E dar ciência ao Conselho Municipal de Saúde. Então, esses foram os critérios que ficaram na lei, tá? Então, se a gente tem recurso que está liberado, podemos utilizar, a gente insere no nosso planejamento desse ano, diz quais as ações que nós vamos executar, dá ciência ao Conselho Municipal de Saúde, e aí a gente pode aplicar esses recursos, tanto em custeio, quanto em investimento. Aí vai ficar a critério do município, dele definir aonde ele precisa aplicar esse recurso. Vai sair alguma regulamentação com relação a esse PLP, ou a lei já é autoaplicável? Entendo que a lei é autoaplicável. Nós vamos ter que ouvir aí o Ministério da Saúde para ver se as nossas colegas aí na SAP, se tem já alguma orientação, porque aí tem recurso de atenção primária, tem recurso de média complexidade, de alta complexidade, se realmente vai ter alguma orientação ainda do Ministério, porque entendemos que a lei é autoaplicável e ela é temporária, então nós só temos até o final do ano. Inclusive, assim, para fechar a minha fala, eu oriento que, a partir do momento da publicação da lei, se não tiver nenhuma orientação do Ministério da Saúde, é fazer imediatamente o levantamento desses recursos e fazer logo a transposição, o planejamento para a aplicação desses recursos. Não fique esperando chegar até o final do ano. O momento de fazer isso já é agora e definir logo até o final do ano a aplicação dele. Prestação de contas desse recurso vai ser no nosso relatório anual de gestão, tá bom? Então, aí eu gostaria que as meninas aí na SAPS nos dessem alguma orientação se o Ministério pretende publicar alguma norma sobre esses recursos ou se a lei por si só já nos ampara para aplicarmos o recurso lá nos municípios. Então, assim, essa resposta em especial a gente não tem, tá? A gente vai até pedir para vocês, alguém informar um e-mail que possa ficar como ponto para a gente dar essa resposta por e-mail, porque a gente vai direcionar o Fundo Nacional de Saúde, eles que têm mais capacidade para responder essa questão. E, assim, o que a gente sugere, né, que é importante que vocês façam, não sei se vocês, eu vou voltar na questão do plano, né, não sei se vocês chegaram a fazer algum plano de enfrentamento do Covid, mas pensar em fazer algo nem que seja pequeno, com poucas folhas, mas que seja bem orientador e que vocês pensem num cenário de um mês para trabalhar com esses recursos, né? Um mês, 2 meses. Aqui a gente tem trabalhado com cenários de 1 mês, 2 meses e 3 meses. Para a gente pensar o que é mais urgente e o que pode ficar para depois. Mas para ajudar na orientação do que fazer com esses recursos, né? E sempre é importante ter a vigilância junto com a atenção primária, porque vocês sabem que os municípios têm cenários diferentes de transmissão, apesar de o Brasil estar na condição de transmissão comunitária, tem municípios que não têm casos ainda, e tem municípios que estão com casos que a gente já perdeu a linha de transmissão, né? Então, é importante vocês estarem bem próximos, tensionar a atenção primária, bem próximo da vigilância, para conseguir sempre monitorar esses casos e fazer as medidas de isolamento e as medidas não farmacológicas de um jeito responsável e tranquilo para o município, né? Baseado no que vocês têm de evidências dadas pela vigilância, as vigilâncias locais. Aí eu gostaria... Prossiga, Denilson.
Eu gostaria, Jorge, de colocar a nossa preocupação. Nós, desde o dia 18 de março, nós lançamos uma pesquisa e estamos consultando os municípios, já temos já estamos com mais de 2.500, precisamente 2.543 municípios já decretaram situação de emergência. Nós estamos vivendo uma situação muito imprevisível. Nós não sabemos a realidade da transmissão desse novo vírus, não sabemos aonde ele está circulando. Nós vamos publicar o estudo esta semana, já... Acho que alguém compartilhou a tela, né? Foi. Pode continuar, eu vou tirar aqui, pode continuar. Tá. Nós vamos publicar uma prévia do estudo esta semana, mas a ideia agora é lançar um boletim semanal nos municípios, tá? Nós já temos mais de 1.000 municípios com notificação de caso suspeito. E é uma situação que nós não podemos esperar, chegar e bater na nossa porta. Eu acredito que o que a gente colocou ali de orientação? Cria o comitê de crise, a gente até disponibilizou modelo de decreto para a criação do comitê de crise, decreta a emergência em saúde pública, importante até para ser alcançado ali de forma mais segura pela Lei 13.979, né, que fala sobre as medidas de enfrentamento à emergência, e que ela já alcance estados e municípios, para a gente se preparar para enfrentar, na verdade, assim, na orientação da Confederação. Não Opa, nós estamos vendo, não espere chegar no seu município, tá? Nós estamos vendo o que está acontecendo. Oi. Opa, nós estamos vendo o que está acontecendo nos outros estados, então nós estamos orientando isso. Cria o comitê de crise, avalia toda a situação epidemiológica do seu município, o risco de entrada do vírus no município, decreta a situação de emergência e começa a adotar as medidas de controle. Medidas preventivas, medidas de orientação, medidas que a gente já faz na atenção primária à saúde. Eu entendo que, para isso, eu não preciso ter um recurso novo. Eu posso usar o recurso da atenção básica e intensificar as minhas ações de educativa, as ações de vigilância em saúde, de monitoramento. Se precisar adotar alguma medida já restritiva na cidade, esse comitê de crise tem que subsidiar o prefeito para isso, para que ele adote essas medidas e que já comece a fazer o controle na cidade, tá? A gente colocou, inclusive, orientações para a elaboração do plano de contingência. E aí é o outro passo seguinte, que as nossas colegas da SAPES têm enfatizado, a questão do planejamento, ter um plano municipal de contingência alinhado com as medidas do Estado e alinhado com as medidas do Ministério da Saúde, tá? E esse plano de contingência, ele tem que ser integrando as secretarias municipais, integrando todas as áreas que podem ser afetadas. E a gente já tem visto um impacto muito forte na área social e na área econômica, né? E também na área de educação. Então, essas 3 secretarias são primordiais para fazerem parte desse comitê de crise e tem que constar ações no plano de contingência. O que fazer nesse momento, como orientar a população, e, de preferência, fazer a previsão orçamentária. Quanto vocês precisam para desenvolver as ações no município? Porque a gente fica colocando assim, eu não tenho recurso para isso, não tenho para aquilo, mas quanto precisa? Né? Então, é importante quantificar isso no plano de contingência. Quanto vocês vão usar, que meios vocês vão utilizar para chegar as ações até a população, né? E já elaborar essa necessidade de recursos financeiros. Então, acho que é super importante isso, que todos os municípios se parem, né, que tenham os seus planos e que adotem medidas preventivas nesse momento, por mais que não tenha nenhum caso registrado, nenhum caso confirmado ainda no seu município, mas é necessário mudança de hábito da população.
Excelente. Denilson, eu queria pedir desculpas se eu não lhe apresentei. Denilson Ferreira de Magalhães, ele é da CNM, tem representado muito bem aí todos os municípios do Brasil na defesa dos interesses da área da saúde. Qualquer secretário, qualquer técnico da área da saúde que tiver qualquer sugestão de pauta, de defesa lá, a CNM, junto aos ministérios, junto à presidência da República, pode passar para a gente, que a gente passa para Denilson, que ele vai dar todo o tratamento técnico. Denilson, aproveitando, e aí vai também o pessoal do Ministério da Saúde, há dúvidas em relação ao que distingue a aplicação dos recursos nesse novo programa de combate ao coronavírus para o tradicional da atenção básica. O que é que diferencia basicamente essas duas ações dentro da indicação das emendas individuais? O que é que eu posso gastar nesse programa de coronavírus que eu não posso gastar com a indicação do custeio da atenção básica? Existe alguma diferenciação? Vai sair alguma regulamentação nesse sentido? Você cortou um pouquinho para mim, Jorge, entre o recurso normal que a gente já recebe lá no nosso bloco de custeio e o recurso que está indo agora para... Na emenda parlamentar, você tem duas opções na hora de indicar. Você pode indicar simplesmente para atenção básica, ou você pode indicar para atenção básica e combate ao coronavírus. Eu queria saber o que é que diferencia na hora da aplicação desses recursos. Olha só, a pergunta que não quer calar, né? Vou poder gastar com pessoal, né, com folha? Não. Essa é uma vedação constitucional, como as nossas colegas da SAP já colocaram. É uma vedação constitucional. Eu não posso gastar com folha, nem posso gastar com encargos de folha, tá? E assim, tem tem uma nota técnica da Câmara dos Deputados que ela diz que nenhuma emenda, nem de bancada, nem de comissão, nem de relatoria, pode ser utilizada. Tem um microfone aberto, aí está dando microfonia. Nenhum tipo de emenda pode ser utilizado para custeio de folha. Qual é o critério que eles utilizaram? Uma vedação constitucional que diz que a União ela não pode repassar recurso para os demais entes para que eles gastem com despesas permanentes. E a folha de pagamento é uma despesa permanente. A emenda parlamentar, ela é um recurso temporário. Então, a gente não pode se valer desse recurso, e é isso que a Câmara dos Deputados utilizou, né, para justificar a vedação, que nós não podemos nos valer desse recurso para pagar despesas que são permanentes como folha. Tá? Então, assim, tirando folha de pagamento, tirando encargos de folha, todas as despesas que nós fazemos com o PAB, tá? Com o nosso antigo PAB fixo, né? Que a gente está num período agora transitório de mudança do financiamento para captação ponderada. Então, todo recurso de captação ponderada, a minha execução da emenda de incremento de PAB é igual, não tem diferença. A minha execução da emenda de incremento de MAC, ela é igual à minha execução do meu teto de MAC. Só não posso pagar folha em cargo de folha, tá? Ficou claro para a gente isso? O que a portaria do Ministério traz de novidade esse ano? Nós podemos, que foi a 488, publicada agora, dia 23 de março. O que ela traz de novidade? Consórcios. Podemos agora colocar recurso nos consórcios públicos municipais, desde que eu tenha contrato, desde que eu faça parte do consórcio, seja consorciado e tenha o contrato de prestação de serviço com ele. Ele presta algum serviço de saúde para o município, então eu posso utilizar emenda de incremento de MAC, tá? Então ficou muito claro para mim que eu posso colocar no consórcio recurso de incremento de média e alta complexidade, mas eu não posso utilizar o meu recurso de PAB. Para mim, a portaria ela é muito clara, o recurso de PAB, ele é de execução própria, não executar as ações de atenção primária à saúde, tá bom?
E aí nós tivemos a alteração dessa portaria 48545, que pediu, né, que solicita que esses recursos, foi um pedido nosso, inclusive, da Confederação, que todas as emendas parlamentares fossem direcionadas para o combate ao coronavírus. E essa portaria, ela alterou a 488, permitindo isso, que a gente indique as emendas parlamentares para o combate ao coronavírus. O que ainda falta para a gente fazer isso? Nós podemos, inclusive, pedir emendas de outras áreas, que foram para outras secretarias, pedir para que os parlamentares remanejem isso. Só que ainda é necessário abrir a porta, que eles chamam, de reprogramação orçamentária, para que os parlamentares façam essa reprogramação e indiquem novamente essas emendas para a área de saúde. Aquilo que veio para custeio, tanto incremento que já está apontado para a gente, inclusive já começou a pagar, desde a semana passada, desde segunda-feira, começaram a sair as portarias já de pagamento, de habilitação dos municípios para receber o recurso do incremento de PAB, ele vai ser utilizado nas ações que o município planejou. Se você planejou agora intensificar as suas ações de atenção básica para enfrentamento ao coronavírus, elas são ações de custeio de atenção primária. Então, não vejo nenhum impedimento de utilizar a emenda, mesmo que ela não tenha essa observação, de que ela é específica para o combate ao coronavírus. Você está usando onde? Na atenção primária? Está intensificando as ações da atenção primária? Então, você está executando ela corretamente. Excelente. Eu tenho um questionamento para o pessoal aí da SAPS com relação à emenda que é coletiva. Emenda de bancada, emenda de relatoria, que incrementam recursos no piso de atenção básica. Eu quero saber se esse recurso é possível pagar pessoal. Não as emendas individuais, mas sim as emendas coletivas. A princípio, a portaria ela traz a vedação para emenda individual, mas como foi muito bem colocado pelo Denilson, né, existe essa discussão, né, do gasto que é permanente com o gasto do incremento que vem, né, temporariamente apoiar o orçamento dos municípios. Mas pela portaria, ele especifica as emendas individuais. Correto, Denilson? Seu microfone está desativado. Correto, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Tá? Eu queria reforçar. Posso, Denilson? Eu queria reforçar o que Denilson trouxe com relação aos cenários de todos os municípios, né? Antes, no início dessa pandemia, a gente sabia que quem vinha de fora do nosso município poderia ter a transmissão, né? Quem vinha de fora, viagem internacional, aí depois alguns municípios entraram na fase da transmissão comunitária, e aí a gente já começou a olhar para esses municípios e saber que se viesse pessoas desse município, a gente poderia estar recebendo esse vírus, né? Agora a gente não sabe mais porque já está espalhado em todo o Brasil, né? Então, assim, para a gente saber como vai ser a transmissão dentro do nosso município, é estar vigilante na porta de entrada dos serviços. Então, por isso que a atenção primária criou o Fast Track, né, que é o protocolo de manejo, que tem aquele atendimento rápido. E aí é importante que as unidades de saúde da família, as unidades de atenção primária, se organizem para que as pessoas não se aglomerem nos serviços e que elas sejam recebidas antes de entrar na sala de espera. E é melhor mesmo que elas sejam recebidas antes de entrar na unidade de saúde, né? De forma que que a equipe se organize para que uma pessoa fique olhando para todo mundo que chega no serviço de saúde e se pergunte se alguém tem sintomas gripais, porque a nossa definição de caso agora fecha os sintomas gripais, e já faça as orientações, já isole a pessoa, já mantém a pessoa num lugar separado dos demais, né?
Porque é isso, a gente, os dois serviços, tanto a atenção primária como o serviço de urgência, eles têm que estar alinhados para evitar que essa contaminação surja, né, e se dissemine dentro do próprio serviço de saúde, que é o lugar onde as pessoas são mais vulneráveis enquanto saúde, né, na saúde deles. Então, é importante que todo mundo olhe para os protocolos da atenção primária, para os protocolos da especializada e sigam essa rotina dentro de serviço para que vocês consigam encontrar esses casos, isolar e aí interromper a linha de transmissão dessa doença, né? Fazendo as orientações de isolamento domiciliar e os acompanhamentos por telefone ou presencial, pelo agente comunitário ou pelos próprios profissionais de saúde. Nessa linha de condução, olhando para o plano de contingência e fazendo isso como ato principal para tentar identificar os casos e isolar logo, que vocês vão conseguir trabalhar as medidas não farmacológicas de uma forma mais tranquila, né? Tentando não onerar tanto o município, quando as equipes de vigilância e de assistência estão mais vigilantes, vocês conseguem operacionalizar isso melhor. Eu só queria complementar a questão do saneamento, que foi perguntado. É por isso que eu falei que o planejamento, esse plano de contingência, ele precisa ser integrado, tá, com as outras áreas. Porque mesmo que o recurso agora ele esteja indo livre, né, para ações públicas de saúde para o combate do coronavírus, e para isso foi criado um novo grupo de despesa, né, a gente tem que observar a legislação da saúde. Por mais que a gente esteja vivendo um momento de emergência, de calamidade, ela não revoga o que está previsto lá na 141. Então, nessa área de saneamento, a gente tem o saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas, de domicílios e pequenas comunidades. Teríamos, talvez, ali, mas fechado, o manejo ambiental, só que ele é vinculado direto ao controle de vetores, né? Então, não nos permite utilizar nesse momento para lavagem de outros ambientes. Eu entendo que a higienização das unidades de saúde, né, se isso for necessário, eu entendo que isso é permitido a gente utilizar, né, a higienização das unidades de saúde. A gente já faz, na verdade, isso, tá? Mas se for alguma ação direta para o enfrentamento ao coronavírus, eu acredito que a gente pode utilizar isso, consultando ali o pessoal da vigilância em saúde, se a gente tem algum... Estou vendo que muitos municípios estão utilizando inseticidas, usando algumas coisas assim, até em ambientes públicos. Eu tenho orientado que verifiquem o que estão utilizando, né? Porque em vez de você estar protegendo a população, de repente você pode criar algum problema em relação à intoxicação por uso de inseticida. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Essa integração é importante porque a área de manutenção urbana, manutenção urbanística, ela já tem o seu recurso e tem as suas estratégias implantadas. De repente, ordenar essas estratégias, né, e fazer isso em conjunto com a saúde, e fazer em conjunto com outras áreas, mas utilizando o recurso que foi destinado ao saneamento. Então, aí vai recurso próprio do município, lá na área de manutenção, de saneamento na cidade, tá? Infelizmente, a gente não tem essa abertura para usar o nosso recurso da saúde para fazer isso. Alô? Prossiga, Enoque, por favor. Eu gostaria de saber se o Denilson sabe me informar se, por acaso, tem alguma portaria a sair do Ministério da Saúde em relação a esses hospitais de campanha. Porque os municípios grandes que vê que está evoluindo a situação, né, o avanço, e a necessidade de construção desses hospitais, né? A gente tem que fazer uma prevenção, porque a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer. E se ele está sabendo se vai sair alguma portaria específica em relação a essas construções e manutenção desses hospitais de campanha.
Enoque, nós estamos num trabalho, inclusive estou preparando um levantamento município a município sobre leito hospitalar, tá? Essa é uma preocupação grande que a gente tem, e nós vamos ter uma reunião agora com a Secretaria de Governo, com a coordenação do Comitê de Crise do Governo Federal, justamente para discutir a questão de respiradores, de leitos hospitalares, de EPIs e de insumos. Quais as informações que chegaram para a gente? Que o Ministério da Saúde, por ofício, confiscou toda a produção de respiradores no país, de leitos hospitalares, de EPIs, e que o Ministério da Saúde centralizou a aquisição e que vai distribuir de acordo com a necessidade nos municípios, tá? Nós também queremos saber como vai funcionar essa logística. Nós ainda não tivemos essa conversa com o governo federal para entender como é que essa logística, como é que vai chegar no nosso município, como é que vai chegar no nosso município lá na região amazônica, esses EPIs. Aonde chegou, já voltou para a gente a informação de que o quantitativo é muito aquém da necessidade do município, tá? Então, a gente precisa ter uma conversa com o governo para a gente organizar essas ações. E assim, por isso que eu falei, o plano de contingência ele tem que conversar com o plano federal. Essa é uma ação que nós precisamos estar todos juntos nesse mesmo momento. Não adianta cada um correr para um lado. O que acontece com a questão dos leitos hospitalares? 57%, mais ou menos, dos leitos hospitalares, eu acredito que, quando a gente fala em gestão, nós temos muito mais do que isso. Nós temos mais de 50% dos leitos, se eu não me engano, 62% dos leitos totais, tanto público quanto privados, estão sob gestão municipal. Se tivermos algum problema no nosso município, a gente sabe que a população vai correr no nosso pequeno hospital, no nosso hospital de pequeno porte. Inclusive, saiu uma portaria do Ministério, vocês devem ter tido aí já a informação dessa portaria, deixa eu olhar aqui o número dela, não sei se as meninas ali têm fácil, já achei aqui. É a portaria 561, de 26 de março, que ela habilita os hospitais de pequeno porte para fazer o atendimento aos pacientes de coronavírus, tá? Desde que disponibilize o seu leito para regulação estadual. Então, a regulação do Estado vai passar a cuidar desse leito. E aí tem um aporte financeiro para isso. A gente precisa realmente adotar essas medidas, porque na hora que a população precisar do socorro, com o protocolo de atendimento do coronavírus estabelecido pelo Ministério, aonde ele vai primeiro buscar o atendimento? Qual é a recomendação? Primeiro, as nossas equipes de atenção primária. Nós vamos fazer a identificação, nós vamos fazer o diagnóstico, saber se realmente esse paciente precisa ser encaminhado para a rede hospitalar, ou se a gente já recomenda de imediato o isolamento domiciliar, tá? Então, o que eu recomendo vocês nesse momento? Levantem a necessidade de leitos que vocês precisam em cada município. Não é sair correndo e montar hospital de campanha. Isso tem que ser uma ação conjunta com o Estado. Onde vocês vão montar os hospitais para atender a população? Quais são os hospitais de referência? Esses hospitais vão ficar onde? Inclusive, juntar forças para contratar pessoal para colocar nesses hospitais de campanha, porque nós vamos precisar ter equipe nesses hospitais, né? Os estudos mostram que a cada 5 profissionais que estão à frente desse atendimento, um adoece por coronavírus. Nós vamos ter que pensar em tudo isso. Nós temos que pensar nisso aí na ponta. Como é que a gente vai dar conta dessa demanda? Então, precisa ser uma ação organizada e coordenada, tá? E, de repente, não é todo mundo implantar hospital de campanha, mas é colocar nos nossos municípios que são polo de região, que são municípios sede de região, para a gente ter para onde encaminhar os nossos pacientes. Faz o atendimento inicial na unidade básica, se precisar da internação hospitalar, a gente encaminha esse paciente. Ficou claro, Enoque? Entendi. Agora, nós fizemos o que aqui? Uma reunião com a capital,
com a Grande Aracaju, a cidade que cerca aqui a capital, e levantando mais ou menos a necessidade desse quantitativo de leitos, né? Então, a gente está aqui se organizando, não só Socorro, que é uma cidade de 200 mil habitantes, mas também as demais que cerca a grande, né, a capital, porque a gente tem que se organizar, porque a gente vê que a gente deixar de última hora, né, corre o risco da gente perder vidas, né? A gente está se organizando para montar uma estrutura para atender a população. Isso é necessário. Aí, viu? Sim. Eu ainda te pergunto o seguinte, que aí esse remanejamento dessas emendas, né, se poderia ou não ser utilizado nesse hospital de campanha. Se houve o remanejamento de uma emenda coletiva, né, houve um remanejamento de uma emenda coletiva para o Covid, ou mesmo de incremento do Covid, se eu poderia ou não utilizar nesse hospital, se eu vier a montar, entendeu? Bom, se for uma emenda de custeio para média e alta complexidade, eu acredito que você possa utilizar nos serviços de montagem, contratação de serviços, tá? Se você vai contratar serviços, contratar o serviço da montagem do hospital, até mesmo contratar o serviço de fornecimento da tenda, onde vai abrigar esse hospital e é temporário, ele caracterizando custeio, você pode utilizar. O que eu ia falar é que é importante vocês observarem, eu estou vendo aqui, vocês só têm 3.212 leitos cadastrados no SUS, no estado inteiro, entre público e privado. São 2.376 leitos públicos. Esse dado agora de fevereiro de 2020, lá do DataSUS. E aí tem uma vantagem enorme, realmente, de leitos hospitalares. O Ministério recomenda 2,5 a 3 leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes. Se somado todos os leitos hospitalares no estado, vocês têm uma taxa de 1,4 leitos a cada 1.000 habitantes. Então, realmente é muito baixo e tem que pensar nessa estratégia mesmo de implantação de hospital de campanha, né? E ver de forma estratégica onde implantar. O que algumas capitais já estão adotando é locação de hotéis. Como o setor hoteleiro foi afetado e está sem funcionamento, tem capitais que já estão fazendo a locação de hotéis e equipando esses hotéis como hospitais para atender essa população que tem um risco mais baixo, mas que precisa ser internada. Aécio Júnior, você me ouve? Aécio Júnior do ERPAC, ele tem um questionamento para fazer. Por favor, Júnior, você está com a palavra. Obrigado, Jorge. Eu tive acesso hoje a uma cartilha, inclusive muito didática, muito bem elaborada, pelo CONASEMS, onde ele sugere, dentre tantas medidas provisórias que têm sido baixadas pelo governo federal para o enfrentamento do Covid, ele menciona que o governo a União criou um programa de trabalho específico para essas ações relacionadas ao Covid. E sugere que os municípios adotem um procedimento idêntico ao que o governo federal tem feito, na criação de uma dotação específica através da abertura de um crédito extraordinário. Crédito extraordinário é uma previsão constante lá no artigo 44 da Lei 4.320, muito pouco utilizada, graças a Deus, porque a gente não vive de estado de calamidade, mas ultimamente tem sido bastante usado pela União. E essa cartilha recomenda que os municípios abram uma dotação específica através de crédito extraordinário, que não precisa, ele tem um rito diferenciado, não precisa de autorização legislativa. O município abre por decreto e comunica posteriormente ao legislativo. Eu quero saber se tem sido essa também a orientação da CNM e do Ministério de Saúde, porque eu volto a dizer, isso é uma orientação que eu vi na cartilha da CNM,
E também me preocupa um pouco essa área de interseção que existe nos recursos do PAB normais, da atenção básica normal, e ele poder ser utilizado também no enfrentamento da Covid, para que a gente possa, evidentemente, fazer essa separação daquilo que vem especificamente para a Covid e daquilo que não é específico para a Covid, mas dentro do plano de contingência, ele será utilizado na Covid. Era essa, Jorge, a dúvida. Ok, com a palavra o Saps e Denilson. Como é uma questão contábil, está dentro da alçada de vocês, mas, por favor. Você quer começar, Denilson, ou quer voltar? Não, eu vou ser cavalheiro e deixar para vocês primeiro. Então, foi criada essa ação específica para concentrar os recursos que vão ser direcionados, né? É uma ação para facilitar vamos assim dizer, a organização, o manejo, o controle e a própria prestação de contas desses recursos que vai ser utilizados nesse enfrentamento que a gente está tendo. Vou te confessar que eu não sei se a orientação para que os municípios façam o mesmo, o Denilson vai conseguir colocar isso melhor, mas a nível federal foi uma forma da gente se organizar a nível de orçamento para direcionar os recursos que a gente tem que repassar, considerando o enfrentamento do corona. Denilson, você está sem áudio. Libera aí. Exatamente isso. Coloquei agora. É exatamente isso, tá? A gente vai precisar recepcionar esse orçamento extraordinário no nosso orçamento. Tá? Tudo que vier de coronavírus agora, nesse novo grupo de despesa que foi criado, a gente precisa fazer o decreto municipal de recepcionamento desse recurso no nosso orçamento e, inclusive, comunicar à Câmara. A Câmara de Vereadores precisa ser oficialmente comunicada pelo decreto municipal do orçamento extraordinário. Tá? A orientação é essa. O que a gente está aguardando, porque assim, o Ministério da Saúde criou tudo e começou a transferir o recurso. A nossa área de contabilidade está aguardando a manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional, que normalmente eles esperam que a Secretaria do Tesouro Nacional informe como é que nós vamos operacionalizar esses recursos na ponta, porque são recursos federais. Né? Mas eu acredito que essa semana a gente deve publicar alguma nota a respeito disso. O pessoal da contabilidade já nos falou que é, sim, necessária a criação dessa ação programática também no município, para vocês poderem começar a executar esse recurso no município, tá? Tenho que transferir o meu recurso para dentro dessa ação? Se quiser, sim, posso também transferir ela para o recurso próprio para o coronavírus, mas se ela está alocada lá no PAB, eu continuo executando lá no PAB, não vejo necessidade da gente transferir para cá, tá? Como eu falei, nossas ações de atenção básica, o que nós vamos fazer para enfrentar o coronavírus? Nós vamos intensificar ações que já são de rotina. É como o secretário Erno colocou, nós não estamos fazendo nada de novo lá na ponta. Nós estamos fazendo o quê? Diagnosticando síndrome gripal. Nós estamos diagnosticando gripe na ponta. O que a gente precisa ter agora de novo é um cuidado redobrado com a nossa proteção, a proteção dos usuários, a proteção dos nossos profissionais de saúde, porque a gente não sabe onde está circulando o vírus, né? Então, a gente precisa ter um cuidado com a prevenção do coronavírus, tá bom? Mas a gente continua executando o nosso recurso igualmente como já fazia. Se a gente vai intensificar ações de vacinação contra a gripe, se a gente vai intensificar as nossas ações de educação e saúde, inclusive a gente tem sido questionado muito e pedir isso para o secretário Erno, a recomendação para a atividade do agente comunitário e do agente de endemias, porque eles não queriam mais fazer as visitas. Não existe recomendação, tá? Já saiu a recomendação para a atividade tanto do agente comunitário quanto para o agente de endemias. Ele segue a mesma recomendação para os demais servidores. Se ele tem mais de 60 anos,
coloca ele numa atividade que não seja de atendimento ao usuário na unidade básica de saúde, mas ele continua trabalhando, continua auxiliando nas atividades da unidade básica de saúde. Ele não vai fazer as visitas domiciliares, tá? Se ele tem menos de 60 anos de idade, ele continua fazendo as visitas dele, ele só não vai entrar no domicílio se tiver caso suspeito ou confirmado de coronavírus que já está em isolamento social, ele não vai entrar no domicílio, no caso o agente de combate a endemias, para fazer a inspeção intradomiciliar, mas eles vão ter que fazer a inspeção fora do domicílio, peridomiciliar, que a gente chama, né? E continuar fazendo todas as visitas normalmente, né? Se identificou alguém com sintomas em algum domicílio que ele visite, ele de imediato ele tem que notificar a unidade de saúde de referência, trazendo essa pessoa para a unidade de saúde, fazendo a recomendação que deve ser feita com ela, se é o isolamento social, se é a internação hospitalar. Então, o trabalho deles é fundamental nesse momento de monitoramento e identificação dos nossos casos suspeitos ou de casos confirmados mesmo, para fazer o monitoramento, saber se a pessoa está fazendo o isolamento domiciliar ou não, tá? Então, assim, não vejo nenhum problema na aplicação dos nossos recursos continuarem dessa forma. Vamos criar a conta, a nossa ação programática coronavírus, isso é importante fazer, já tem essa recomendação da contabilidade, a gente só está esperando orientações da Secretaria do Tesouro Nacional. O que nós pedimos, aí eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas nós estamos pedindo, tá? Nós temos vários pleitos junto ao Ministério da Saúde, e entendemos que é possível, porque são portarias ministeriais que regulam. Nós estamos pedindo a flexibilização temporária dos grupos de despesa, porque a gente sabe que o recurso, né, foi colocado para a gente assim, ó, o recurso agora vai chegar livre numa conta só, e o gestor municipal tem autonomia para executar o recurso de acordo com a necessidade local. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente tem liberdade financeira, a gente pode pagar despesas de um grupo de despesa com recurso de outro grupo, mas chegou o final do ano, tem que fazer a conciliação disso. E a gente precisa ter exatamente o valor federal recebido em cada grupo de despesa executado em cada grupo de despesa. Então, nós estamos pedindo a flexibilização disso nesse período agora, que o município possa aplicar o recurso que ele tem disponível no bloco de custeio de acordo com a necessidade local. Se é média complexidade, aplica em média. Se é atenção primária, aplica na atenção primária. Se é vigilância em saúde, e assim por diante. A gente está pleiteando isso, espero que as meninas agora já estão ouvindo o nosso pedido, a gente já mandou ofício para o Ministério da Saúde pedindo isso. Eu espero que a gente tenha uma resposta breve do Ministério sobre essa possibilidade. Eu estava vendo, Jorge, não sei se tem outra pergunta, mas eu estava vendo o pessoal perguntando assim, ó, eu posso fazer compra emergencial com base na Lei 13.797, né, por conta da calamidade? Isso mesmo. Pode fazer, tá? A gente está orientando justamente que decrete a emergência em saúde pública no município, para ficar também respaldado juridicamente. A Lei 13.797, ela alcança estados e municípios com as medidas que devem ser adotadas. Então, a gente entende que a gente já está contemplado na lei, mas é importante o decreto local, porque o decreto local, ele cria uma situação local de autonomia do gestor, inclusive dele restringir direitos que são constitucionais, tá? Por isso a importância do decreto de emergência. Por exemplo, o direito de todo cidadão de ir e vir, ninguém pode proibir, mas um decreto emergencial, ele pode sim limitar os direitos constitucionais. Então, a gente, por exemplo, restringir os eventos de grande aglomeração, a gente restringir o trabalho do comércio local. Os restaurantes, por exemplo, estão autorizados a vender, mas não estão autorizados a manter as suas mesas agora e o pessoal ali fazendo a refeição no restaurante. Pode comprar para levar para casa. Então, essas medidas todas,
elas são amparadas justamente pelo decreto emergencial. Fizemos, nós publicamos uma página, né, na nossa página principal da CNN, tem um bannerzinho em cima, coronavírus. Quando você clica ali, vai para uma página que é cnn.org.br/coronavírus, e lá tem todas essas orientações. Nós editamos uma nota técnica, é a nota técnica número 8 de 2020, que ela orienta todos os processos de compra emergencial para essa situação que nós estamos vivendo agora, tá? Ela justamente dá essa segurança contábil e jurídica para vocês de como fazer os processos emergenciais. E tem o passo a passo disso, precisa ter um termo de referência simplificado, né, precisa fazer a publicação da contratação emergencial. Então, essa nota já está dando essas orientações para vocês, e é possível usar a Lei 13.797 como um amparo legal para essas compras também. Em relação... Tem um questionamento aqui, pode prosseguir, Enoque. Diga, Jorge. Você sempre... Continue, meu irmão. Tem a preferência. Idoso, né? Obrigado, Jorge. Ordem de importância da demanda. Você representa o secretário. Em relação aos funcionários acima de 60, né, e com morbidade, aqui nós baixamos, o prefeito baixou um decreto que antecipamos tanto férias, como também antecipamos aqueles que estavam próximos à licença, a licença premium, né? Que o município tem aqui de 3 meses a cada 5 anos. Então, nós fizemos essa antecipação de férias e licença, para aguardando ver o que é que acontece aí, né? Ok, essas são medidas que vocês podem, é isso que eu estava falando ainda agora, a importância de um gabinete de crise exatamente para avaliar todas as situações e possibilitar ao gestor tomar essas decisões. Né? Então, é importante realmente avaliar e tomar essas decisões em conjunto, né? E o que a gente tem orientado muito agora se possível, evitar chegar esse vírus no município de vocês. Né? Então, todas as ações que adotarem nesse sentido, elas são muito bem-vindas, com certeza. Edilson, só um adendo ao que você falou sobre as visitas domiciliares. Você falou que, no caso, eles realizam as visitas normais, né, em caso de pacientes sintomáticos, realizam a visita peridomiciliar. Só uma correção, no caso de os agentes comunitários continuam, né, como você disse, realizando as visitas, mas em todos os casos, mesmo em pacientes não diagnosticados ou não sintomáticos, eles realizam a visita peridomiciliar, né, fora do domicílio. Então, sempre mantendo o distanciamento, e porque assim, a gente está contando que tem muita gente que está sintomático e pode transmitir. Então, todas as visitas realizadas pela SER, elas devem ser feitas de forma peridomiciliar. O ACE, ele realiza a visita peridomiciliar, mas ele pode entrar no balcão, ou seja, ele pode subir na caixa d'água. Então, assim, ele só não pode entrar, né, dentro da casa mesmo. Só entrar. Isso. Exatamente. As visitas continuam no peridomicílio, né, que é chamado. E aproveitando a questão, semana passada foi informado uma plataforma para monitoramento dos casos, e a gente tinha conversado isso também com o secretário Werner, ele disse que chegaria alguma coisa assim para a gente. Tem muita empresa procurando a gente para divulgar aplicativos de monitoramento de casos, e a gente sempre não recomenda, porque normalmente esses aplicativos, inclusive, já chegou com a gente até equipes colaborativas de 300 profissionais que estão trabalhando, desenvolvendo, mas quando nós solicitamos a plataforma de forma colaborativa, não foi muito bem encaminhado dessa forma. Então, a gente não quer que os municípios fiquem comprando aplicativos e depois esses aplicativos não conversem com o sistema oficial e a gente tenha um retrabalho. A gente, confederação, a gente evita isso.
Nós teremos da SAPES esse aplicativo para fazer o monitoramento remoto, principalmente dos casos confirmados, que já estão utilizando aí em alguns locais, em São Paulo já tem redes privadas utilizando isso, e fazendo todo o monitoramento remoto, não havendo a necessidade de ir até a residência da pessoa que já foi confirmada. Já tem isso, a SAP já tem previsão de nos disponibilizar, quando nós vamos poder utilizar e implantar nos nossos municípios. Existe a estratégia, que eu acho que é o que o Denilson está falando, que é do TeleSUS, né? Não sei se vocês já tiveram acesso. Na verdade, são várias estratégias, a do aplicativo, a da ligação, a do 136, e isso daí já tá sendo feito, né? O robô, né, que a gente chama, já está ligando para as pessoas, mas a gente ainda não tem uma resposta do que é o cenário, do que é esse robô está captando de informações. Então, quando a gente tiver isso vai ser disponibilizado, provavelmente em coletiva, mas isso também não impede que as equipes façam o teleatendimento delas, né? Tanto que a gente colocou no nosso protocolo clínico que as equipes façam esse teleatendimento, né, esse monitoramento. Até a indicação que a gente fez foi a cada 48 horas as equipes ligarem para os pacientes que foram diagnosticados, ou o ACS vai, ou o enfermeiro, o médico vai na casa ver como está a situação de saúde do indivíduo, né? Mas isso não impede que o próprio local, né, as equipes locais façam esse telemonitoramento. Mas aí fiquem tranquilos que uma hora a gente vai conseguir dar essas informações quando a gente tiver isso mais robusto, mais consolidado. Só um que Ronaldo, né? Acho que o Ronaldo até já saiu da vídeo, mas ele tinha pedido alguns documentos, ou foi o Silvio, né, que pediu alguns documentos. Acho que vocês até passaram, que foi essa cartilha da lei, mas só deixar claro que todos os documentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde estão no site do coronavírus, né, aquele coronavírus.saude.gov.br, e também os da atenção primária estão no site da atenção primária, que é aps.saude.gov.br, tá? Lá tem um banner da mesma forma que o CNN fez, a gente colocou um banner e estão todos os documentos lá. Eu queria dizer, quem tiver qualquer questionamento, pode colocar aí no chat e nós transmitiremos os questionamentos aos palestrantes. Como por enquanto não temos apenas um questionamento aqui de um Naldo, sobre se há alguma perspectiva. Deixa eu contar ele aqui. Já existe alguma previsão de alguma nova recomendação sobre o possível critério de flexibilização do isolamento social para os municípios com índice baixo de casos confirmados de contaminação e mortes, conforme o relato do ministro da Saúde na última entrevista? Há alguma perspectiva de flexibilização? É importante a gente se atentar que a gente está, em todos os municípios, estados sigam o boletim epidemiológico número 5, que fala das medidas não farmacológicas, que é o anterior ao que saiu agora, tá? Lá tem a lista das medidas, as sugestões de medidas não farmacológicas, e muitos estados e municípios viram aquilo e estão seguindo aquilo, né, assim como seguindo as recomendações internacionais. Então, essa decisão de afrouxar o isolamento, por enquanto, está a cargo dos municípios e dos estados. Então, por isso que a gente fala que é muito importante as equipes de atenção primária, as de vigilância e as de atenção especializadas que está lá, eles estejam bem atentos para entender como está circulando esse vírus dentro do município, para poder pensar nessas medidas não farmacológicas de uma forma mais organizada, né? Então, é sempre bom tomar esses cuidados, né? A gente já sabe que uma porcentagem grande de casos assintomáticos também transmitem a doença, né? Então, por isso que a gente está indicando essa coisa do afastamento, do distanciamento, né? Do isolamento, do uso de máscaras caseiras para toda a população.
Então, o que a gente tem observado é que alguns municípios, mesmo fechando as portas e fazendo o isolamento completo, a gente vê que existe aglomerações, principalmente nos serviços essenciais, que são as farmácias, os supermercados, né, as próprias unidades de saúde. Não existe uma coisa tão organizada, né? Então, a população está isolada, mas ela se aglomera em determinado ponto, que são os serviços essenciais. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Se o município decide deixar tudo, deixar as pessoas em isolamento, né, pedir o isolamento, que também organize esses serviços essenciais, né, que as pessoas entrem, menos pessoas, que fiquem nas filas, que mantenham o distanciamento de no mínimo 1 metro nas filas, né, entrem uma quantidade pequena de pessoas e saiam e consigam fazer aquele fluxo dentro dos serviços essenciais, né. Isso a gente vai conseguir com essas questões, né, que parecem pequenas, mas que são extremamente importantes, a gente vai conseguir vencer essa batalha, né? E é o que o Denilson falou, os agentes comunitários são muito importantes nesse momento, porque se eles conseguirem continuar fazendo as visitas domiciliares deles com a mesma intensidade que eles fazem, ou até maior, para identificar esses casos sintomáticos, e já fazer as medidas de isolamento para a família toda, né? Inclusive acionando o médico para dar o atestado para toda a família, a gente vai conseguir limitar essa cadeia de transmissão, né? Mas é isso, assim, o isolamento, as medidas não farmacológicas estão a cargo do município, por isso que é importante olhar para o perfil de vigilância epidemiológica que vocês estão tendo nos municípios, cada município. Ok, uma pergunta de Salviano Maris. Os planos de contingência dos municípios têm que ser aprovados pelos conselhos municipais e quando os conselhos estão em quarentena ou em isolamento e não estão se reunindo, como fazer? Nós não temos legislação que fale sobre o plano de contingência, tá? Sobre essa tramitação do plano não tem uma legislação específica, mas ele não deixa de ser um planejamento, né? Então, entendo que a gente precisa passar pelo Conselho de Saúde, por mais que ele não aprove, mas ele tem que tomar conhecimento do nosso plano de contingência, que ele é um plano estratégico, né? Tem um nome de plano de contingência de enfrentamento a coronavírus, mas ele é um plano estratégico, né? É um planejamento estratégico, né? Para enfrentar uma situação temporária. Então, é importante pelo menos dar conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde, para eles acompanharem as ações que serão desenvolvidas e o orçamento também envolvido nessas ações. Até porque ele depois vai ter que entrar na prestação de contas de vocês lá no RAG, aprovado pelo Conselho no ano seguinte. Então, é importante o Conselho estar ciente de tudo que o município vai fazer. Só reforçando a fala do Denilson, a gente não pode esperar que o Conselho aprove para tomar as medidas, né? É importante que dê a ciência, como o Denilson falou, mas que isso não seja impeditivo para continuar tomando as ações que são necessárias. Em relação àquela pergunta anterior sobre as medidas de isolamento e medidas restritivas, o que nós estamos fazendo? A Confederação ela não diz o que deve funcionar e o que deve fechar, né? Inclusive, a gente está numa ação coordenada com o Ministério da Infraestrutura e da Agricultura para a gente não bloquear as estradas, porque a gente bloquear a estrada, a gente provoca um abastecimento. E aí chegou uma pergunta que eu já vou colocar junto disso. Nós estamos no momento de reajuste salarial. E agora? Nós vamos reajustar salário de servidores ou o decreto, ele não... A emergência em saúde pública, ela nos permite não reajustar salário agora. O que a gente recomenda? O município, ele é autônomo. Então, a gente recomenda que o município avalie todos os cenários. Se você vai dar um aumento de salário, avalie o impacto financeiro disso. Isso é importante, né? A gente tem que pensar o seguinte, nossa economia, né, essa crise sanitária,
ela afeta diretamente duas outras áreas, a área social e a área econômica, né? Então, nós vamos ter impactos significativos na nossa área econômica, na nossa arrecadação. Nós garantimos que o FPM não tenha perda, né? Nós já garantimos, já foi publicada, inclusive, a lei, né? Nós conseguimos por medida provisória, foi aprovado no Congresso, nós vamos ter a manutenção do FPM, mas não é a nossa única arrecadação, né? O ICMS vai cair e outras arrecadações também vão cair. Então, é importante que o município faça todos esses cenários. O que funciona, o que eu fecho, que recomendações eu faço para a minha população? Aí é um papel fundamental da vigilância em saúde, tá? A vigilância epidemiológica, ela precisa avaliar a situação da região, do estado, acompanhar a situação nacional, para ela poder subsidiar o grupo de decisão, de que medidas serão tomadas pelo município, qual vai ser a orientação para a população. A vigilância epidemiológica, ela tem um papel fundamental agora, de dizer qual é o risco da entrada do vírus no município, qual é o risco de infecção de percentuais da população, né, e que medidas a gente precisa adotar para que não aconteça e caso venha acontecer, tá? Então, a gente tem orientado sempre que vocês observem o impacto disso. Por exemplo, nós tivemos uma pergunta assim, ó, eu tenho coleta seletiva de lixo no meu município, eu paro a coleta seletiva por causa do risco dos catadores de lixo seletivo? Vocês precisam avaliar o seguinte, se parar a coleta seletiva, quem vai coletar esse lixo? Se parar a coleta seletiva, como esses catadores vão se manter? O município vai dispor de uma política para manutenção desses catadores em casa, em isolamento? Ou, se vocês em conjunto decidirem que, se vocês conseguirem fornecer os EPIs para esses catadores, conseguirem trabalhar a parte de educação, de todas as recomendações necessárias para que a coleta continue, e vocês acharem que deve continuar, essa é uma decisão local, tá? Eu sempre digo isso, a decisão de cada medida restritiva, de cada medida de isolamento domiciliar, ela compete ao ente municipal. Você precisa conhecer a sua realidade, saber os impactos das medidas que você vai adotar, e depois você adotar essas medidas seguro, você não vai ter impactos negativos em relação a isso. O importante é a gente, nesse momento, garantir o controle da transmissão, né? O recomendado pelo Ministério da Saúde, pela situação que nós estamos vivendo, sintomas de gripe, sintomas de síndrome gripal, isolamento social, né? Sintomas de coronavírus, se não precisar da internação domiciliar, em isolamento domiciliar, inclusive isolado da própria família, dentro do seu domicílio, né? Porque se ficar em contato com toda a família, vai contaminar toda a família, né? Então, esses cuidados a gente precisa manter, né? Isso a gente tem que manter durante todo esse período, até que mude essa situação, mude esse quadro epidemiológico no Brasil. Alguma questão mais, Jorge? Tem sim, Denis. Essa vai para você. Um motorista lotado na saúde de 35 anos é hipertenso, controlado, porém apresentou relatório médico para afastamento das atividades laborais. Nós temos muito essa dúvida de muitos servidores que estão apresentando atestados, que não estão se apresentando ao trabalho. Como proceder com relação a esses servidores? Bom, a orientação do próprio Ministério é os grupos de risco ficarem em teletrabalho, né, se possível. Então, a recomendação, o ideal mesmo seria esse. Se nós não temos como abrir mão desse ministro, precisamos dele, tem que conversar com ele e tentar colocar numa atividade em que ele não tenha contato com outras pessoas, né, mesmo que ele continue dirigindo o veículo oficial, né, mas que não tenha contato com outras pessoas que coloquem a saúde e a vida dele em risco, né, isso é fundamental. Só acrescentando o que o Denilson trouxe,
É importante que a gente colocou uma lista, né, de risco, de pessoas com risco, e os estados e municípios têm feito medidas diferentes a partir do que é recomendado pelo Ministério da Saúde, né? É importante que essas pessoas não tenham tanto contato, então, assim, por exemplo, se a pessoa é uma recepcionista e ela é fundamental naquele serviço e não tem como repor, tem que garantir as medidas para que ela não seja contaminada, né? Que é dar o EPI para ela, organizar a vila para que ela esteja distante das pessoas, tem que proteger ao máximo quando a gente não consegue realmente deixar esse funcionário fora do serviço. Mas se puder deixar, é o ideal, né? Agora, assim, por exemplo, os serviços que podem ser feitos como teletrabalho, a gente está recomendando que se faça. Por exemplo, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, todos esses que são um grupo de risco, eles podem fazer o trabalho em casa, né? E aí a prefeitura tem que dar o subsídio, né? Os equipamentos e a conexão necessária para que eles façam o serviço deles em casa, né? Seja por telefone fixo, seja por um telefone institucional, faz a ligação para o paciente, ligação com chamada de vídeo, né? Faz um momento de consulta ali. Às vezes o médico, o enfermeiro não precisa fazer o exame físico, ele pode fazer só a anamnese, pedir o exame, já é suficiente para ele dar aquela conduta que a pessoa precisa. Então, e tem alguns médicos e enfermeiros que são mais especialistas, estão sendo afastados, eles fazem a teleconferência com outros profissionais que estão dentro da unidade de saúde para fazer essa consulta compartilhada. Então, assim, a gente tem que pensar em estratégias diferentes para um momento que é atípico para a gente, né? A gente não pode desonerar a população deixando ela sem serviço, porque a gente tem um profissional que está sadio, mas que está em casa e ele pode prestar o serviço da forma dele, né? E aí a Secretaria de Saúde tem que dar esse subsídio para que esse profissional consiga trabalhar mesmo que de casa. E aí aqueles profissionais que eles são grupo de risco, mas eles não têm como fazer o serviço, a Denilson até deu a indicação aí do motorista que ele pode fazer um serviço, né, dirigir um veículo que não precise estar tão exposto às pessoas, né, um veículo que seja diferente, levar carga, alguma coisa assim. E outros profissionais que não possam fazer serviços que sejam, que precisam estar em loco, infelizmente vai ter que afastar porque é o risco. A gente não pode deixar um funcionário sob risco, né? Eu digo assim, por exemplo, policiais, bombeiros, né, que estão no grupo de risco, eles não podem fazer teletrabalho. Então, é preciso dosar bem isso e proteger esses trabalhadores. Ótimo. Quem tiver alguma pergunta, faça no prato, mas eu queria deixar a palavra franqueada para vocês do Ministério da Saúde, para vocês trazerem as informações que vocês consideram relevantes para os técnicos e secretários de saúde dos municípios neste momento e traçar, assim, um panorama de quais são as perspectivas da evolução do coronavírus no país e de quanto tempo vocês projetam que nós ainda estaremos com essas medidas restritivas, com necessidade de restringir a circulação de pessoas. Então, só reforçar com vocês que acho que eu vou trazer a fala do ministro, né? Nada como melhor do que se basear nele, né? E a gente está aprendendo juntos. Então, o mundo está aprendendo juntos com relação a essa doença, né? Então, a gente vai mandando recomendações a partir do que a gente tem visto nos outros lugares, né, do mundo, e a gente está deixando claro isso para vocês, em especial nas coletivas que o ministro, o Gabardo, estão conduzindo, né? Então, a gente não consegue dar nenhum panorama para vocês, assim, a gente sempre recomenda que vocês sigam as coletivas, porque é lá que a gente vai levar todas as questões que são relacionadas ao Ministério da Saúde, não só a atenção primária, mas com relação a todos os serviços, né? E assim, reforçar também que sempre estejam atentos aos nossos sites,
porque nos nossos sites estão os conteúdos que a gente tem trabalhado. Muitas vezes a gente não consegue atualizar da forma que a gente gostaria, né, com a mesma velocidade que vocês precisam, mas a gente está fazendo esse esforço, tá? Acho que é isso, só trazer uma questão dos hospitais de campanha, né, que foi pedida, até perguntei para a Pamela, da SAES, da atenção especializada, eles disseram que estão conversando com o jurídico deles para ver se é possível que as sementes parlamentares sejam usadas para os hospitais de campanha. Tá? Então, isso daí vai ser trazido, vai ser levado para vocês em algum momento quando a gente tiver esse parecer do jurídico nosso. Essas coisas de tudo online, elas nos pegam muito rápido com as surpresas, né? Acabei de receber informação agora da demissão do ministro Mandetta. Com muita tristeza, porque é um ministro que tem se empenhado muito nesse enfrentamento ao coronavírus, né? E, inclusive, a equipe da atenção primária está de parabéns, porque eu tenho trabalhado muito próximo com o secretário Erno e vejo todo o empenho dele de mudança no financiamento, de mudança nas estratégias, de fortalecimento da autonomia dos gestores municipais, trabalhando mesmo para dar uma autonomia maior para a gente, de melhorar a atenção primária de forma geral, né? E é lamentável que isso aconteça nesse momento, porque eu sei que nós vamos perder grande parte dessa equipe, que é excelente, né? Que está fazendo um trabalho extraordinário aí na atenção primária, né? A atenção primária, ela já se destacou dentre todas as secretarias do Ministério da Saúde. A SAPES tem se destacado por todas as ações que ela tem feito, né, e por tudo que ela tem feito muito próximo à gestão municipal, né, fortalecendo mesmo a nossa atividade na ponta. Então, eu lamento muito que isso tenha acontecido, né, no momento em que nós mais precisamos do Ministério, no momento em que nós mais precisamos do governo federal, aconteça um atropelo desse sem precedentes para a gente continuar nessa luta contra o coronavírus. É lamentável, realmente, num momento desse de crise, né, o ministro, né, sair de ação. Ele transmitia toda a confiança para todos os secretários brasileiros, a gente tinha maior confiança no ministro, a gente fica chocado, a saúde pública está chocada, está em luto, né? E aqui a gente quer ser solidário ao ministro, porque realmente ele vinha desempenhando todo o papel de confiança a nós, secretários, né? Eu fico, assim, entristecido com essa notícia nesse momento, porque a gente fica agora sem chão, né? É lamentável essa saída intempestiva do ministro. Bom, gente, assim, enquanto a gente está aguardando as informações oficiais sobre essa informação, né, a gente ainda não recebeu, a gente inclusive está dentro dessa sala, então a gente não sabe o que está acontecendo dentro e fora dessa sala. Mas, independente do que aconteça, eu acho que o recado que a gente precisa deixar aqui é que a gente trabalha na Atenção Primária à Saúde, a gente trabalha na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e a gente vai continuar com os nossos esforços para qualificar o cuidado na atenção primária e enfrentar a pandemia de coronavírus no que compete à nossa secretaria, né? Então, a gente deve ter, a gente, né, fala que aguarda a oposição, a gente não tem nenhuma informação oficial para passar para vocês até agora. A gente pede que aguarde a comunicação oficial, não sei se deve ter a coletiva hoje, provavelmente alguma coisa deve sair na coletiva, se for verdade, né, o que tem acontecido, mas o que eu tenho como gabinete da Secretaria de Atenção Primária é que a gente se esforçou bastante até aqui e a Secretaria vai continuar se esforçando
no que se refere às nossas ações para o enfrentamento do novo coronavírus no Brasil. E a gente se mantém sempre à disposição de vocês, os contatos se mantêm os mesmos, até segunda ordem, a gente mantém os contatos, e à disposição para esclarecer dúvidas e outras necessidades que venham, porventura, daqui para frente. Nós agradecemos muito, Simone, a sua disponibilidade, de toda a equipe aí do Ministério da Saúde. Foi uma reunião que realmente foi construída muito rapidamente, diante dessa urgência, dessa necessidade, dessas dúvidas que surgem nos municípios. Nós lhe agradecemos muito pela colaboração e pela disponibilidade de estarmos juntos hoje. Nós sabemos que vocês têm muito a fazer, têm tido muito trabalho aí no Ministério da Saúde. Como todos já disseram, o Ministério da Saúde vem desempenhando um papel importantíssimo na contenção do coronavírus, e a informação que vocês trazem todos os dias é o norte do trabalho de todos que estão participando da reunião hoje, de como agir, do que esperar, de quais são as perspectivas, da necessidade de luta, da necessidade de união, e a informação tem sido a nossa principal arma na luta contra o coronavírus. Eu queria passar a palavra também para Denilson, para ele fazer as considerações finais dele, o que ele entende como relevante, para que a gente possa encerrar a reunião. Ok, Jorge, eu queria, assim, rapidamente falar o que a gente tem feito, né, um pouquinho só. Essa questão do financiamento, a gente trabalhou muito para ter um aporte extra de recursos para as ações de enfrentamento ao coronavírus. Nós conseguimos, e foi anunciado no pacote, 8 bilhões a mais a serem transferidos para estados e municípios. Eu não sei se a SAPS já está trabalhando isso também, mas seria importante até falar para a gente. A gente sabe que 1 bilhão e pouquinho já foi transferido, né? A portaria 395, que foram 424 milhões para a MAC, e mais a portaria 480, que foram 600 milhões para as ações e serviços de saúde pública. Então, esse recurso chegou aberto, é esse recurso que já está chegando na conta coronavírus, que é para o custeio das ações. Mas ainda faltam 7 bilhões, né, para serem transferidos e para serem pactuados. Um dos nossos pleitos, nós tivemos aí confusão em alguns estados. Como o recurso da 395 ele foi via CIB, deveria ter sido pactuado na CIB, mas já foi transferido para os estados, para média e alta complexidade. Depois, a portaria 480, ela definiu o seguinte: per capita de R$ 2 a R$ 5 por habitante, a ser transferido para os municípios. Aí colocou alguns critérios. Se o recurso da 395 foi partilhado com o município, o Estado pode pleitear parte do recurso da 480. Se o recurso da 395 não foi partilhado com estados e municípios, então o Estado é obrigado a partilhar o recurso da 480 com os municípios. E aí deveria ter sido pactuado isso em CIB, mínimo de 2, máximo de R$ 5 por habitante. Alguns estados pactuaram a menor, por exemplo, Rio de Janeiro, acabaram pactuando R$ 1,70 por habitante para os municípios, o restante do recurso ficou com o Estado. Na Bahia, a briga está até hoje. O governo diz que tudo vai ficar com o governo do Estado, os prefeitos, os secretários estão pedindo a partilha do recurso, uma parte acha que vai ficar, que é melhor deixar no Estado, e o Estado faz toda a cobertura hospitalar. O detalhe é que a gente sabe que quando bater na nossa porta, né, Enoque? É lá na nossa porta que vai bater, no nosso hospital de pequeno porte. Então, desde o Estado, a gente não sabe quando a gente vai receber recurso de novo específico para enfrentar o coronavírus. Então, é importante que a gente discuta isso, é importante que a gente verifique com as CIBs essas pactuações, porque da 480, enquanto não chegar a pactuação CIB no Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde não faz o repasse. E desde a semana passada ele já está repassando o recurso para quem mandou a pactuação. Tá? Então, é importante ver como é que essa pactuação está ocorrendo no Estado. O que nós pleiteamos ao Ministério da Saúde para evitar essa confusão? Que os demais recursos que vierem para o enfrentamento do coronavírus sejam partilhados nos mesmos critérios do FPM. Por quê? A capacidade redistributiva do FPM ela é muito melhor
para reduzir as diferenças regionais que nós temos do que um puro per capita, né? Quando a gente partilha esses recursos per capita, as grandes cidades levam a maior parte do recurso, e tem município aí que está recebendo 10 mil reais para enfrentar coronavírus. O que ele vai fazer com 10 mil reais? Com 9 mil reais, com 11 mil reais? Então, assim, a gente está pedindo que o Ministério, além de adotar o critério do FPM, que ele faça a transferência direto, Fundo Nacional, Fundo Municipal, para não ter essa burocracia, para não ter essa demora de ter que levar a CIB, de pactuar na CIB, e ainda ter o desgaste entre gestores municipais e gestores estaduais, né, que ainda no meio de tudo isso a gente sofre esse desgaste, brigando por esse incentivo para chegar aí na ponta. Então, a gente já encaminhou ofício também para o Ministério da Saúde pedindo isso, eu espero que em breve a gente tenha respostas sobre isso para vocês. Eu não sei se já chegou na SAPES os nossos pleitos, né, e talvez a Simone tenha alguma informação aí para a gente sobre os ofícios que a gente encaminhou. E era isso. A gente continua à disposição de vocês, né, o momento que vocês tiverem dúvida, a gente colocou um e-mail específico para tirar as dúvidas, covid19@cnm.org.br. A gente elaborou uma página onde a gente está colocando informações para vocês e está fazendo link com a página da SAPES, com a página do Ministério da Saúde, procurando dar todas as informações que vocês precisam para fazer o enfrentamento do coronavírus aí na ponta. No mais, isso, a oportunidade de estar com o presidente Cristiano, agradeço, Jorge, por esse momento, Enoque, e estamos à disposição de vocês. O que precisarem, podem entrar em contato com a gente, e a gente vai ajudar a resolver qualquer dúvida ou qualquer demanda que tenha de vocês, a gente vai pleitear junto ao governo federal. Muito obrigado. Muito obrigado também, Denilson. Presidente Cristiano, Enoque, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu estou lendo aqui uma mensagem de Salviano, ele está dizendo que com relação à portaria 480 foi pactuado R$2 por município, que o recurso já está na conta dos municípios. Quer acrescentar alguma coisa, Enoque? Deixa eu só fazer uma observação bem rápida. Claro. Só dar um retorno para o Denilson, que a gente recebeu as demandas de vocês, já está com o departamento responsável, mas já está com uma técnica consolidando as respostas e encaminhando. Só para dar esse retorno. Excelente, obrigado. Enoque? Eu queria aí agradecer a colaboração de Denilson. Eu digo o seguinte, que a confederação tem que estar junto com os secretários, né, fortalecendo, pedindo sempre aos prefeitos que fortaleça seus secretários, que nós precisamos desse apoio incondicional dos prefeitos. É muito difícil levar uma secretaria à frente. Imagine em uma crise dessa que estamos enfrentando, com poucos recursos, sem apoio direto. Só para você ter ideia, aqui no nosso estado já saíram 90 secretários nesses 3 anos. Então, está muito difícil ser secretário municipal de saúde diante das situações, diante das pressões que a maioria dos secretários sofre, infelizmente, dos gestores, né? E, às vezes, a pressão, na realidade, querendo que tenha atitudes que não podem ser executadas, que não podem ser realizadas, né? Uso, às vezes, com essas emendas que são disponibilizadas por municípios, e, às vezes, os prefeitos não entendem como gerenciar essa demanda desses recursos e quer que seja executado de várias e diversas formas. Então, eu peço sempre aí que a confederação apoie e oriente seus prefeitos, que dê o apoio incondicional aos secretários para levar da melhor forma possível aí. Eu agradeço aí e lamento mais uma vez com a saída aí do ministro, que transmitia toda essa confiança para todos os secretários brasileiros. Infelizmente, é uma perda muito grande nesse momento de crise. Presidente Cristiano, você nos ouve? Na escuta, Jorge. Me ouvindo? Você está com a palavra, presidente. Antes de fazer as considerações finais, eu vi só uma coisa aqui, e eu já recebi aqui mensagem
no privado, acerca da portaria, cadê o número da portaria? Portaria 480, onde foi pactuado R$2 por município. E eu entendi que, eu já vi aqui que colocaram, Salviano colocou, já está na conta dos municípios. E alguns prefeitos estão me questionando aqui que não viram esse crédito na conta dele, na conta dos municípios deles. Não sei se esse dinheiro entrou junto com o outro, eu queria só que ficasse mais clara a situação. Mas eu quero, nesse momento, agradecer ao nosso presidente Harold, da CNM, que está sendo um grande capitão desse barco para nós podermos ultrapassar todos esses obstáculos dessa crise, dessa pandemia. Quero agradecer aqui o Enoque, que é o presidente do COSSEMES, dizer que a FAMES é a casa dos municípios sergipanos e, em extensão, é a casa do COSSEMES também e de todos os secretários municipais de saúde. Agradecer a Simone, do Ministério da Saúde, e a toda a equipe do SAP, dizer dessa notícia triste que nós recebemos agora, que é essa possível, quando essa notícia corre, a gente já sabe que realmente é verdade, que vai acontecer essa demissão do ministro Mandetta, que vinha conduzindo todo esse enfrentamento de forma responsável, equilibrada, e que, lamentavelmente, a gente pode dizer, lamentavelmente, o chefe maior do nosso país não está entendendo a grandiosidade, não está entendendo o quanto essa pandemia ela é desastrosa para o nosso país, ela é danosa para a nossa população, mas, infelizmente, estão colocando outros interesses acima do interesse maior, que é preservar a vida, que é cuidar das pessoas. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os técnicos do Ministério da Saúde, que vem desempenhando um papel exemplar, um papel de responsabilidade, respeitando as normas técnicas, respeitando a organização, o protocolo da Organização Mundial da Saúde, que não estão preocupados nesse momento com popularidade, não estão preocupados com o momento político. Eu disse isso na minha fala inicial. Esse é o momento de nós cuidarmos das pessoas, de nós preservarmos a vida. A gente sabe que temos uma crise econômica gigante pela frente, mas para nós podermos combater essa crise econômica, nós temos que primeiro passar por esse momento tão difícil que é o combate dessa pandemia do coronavírus. Então, no momento adequado, seguindo os protocolos com responsabilidade, as coisas irão voltar ao normal. Esse sofrimento não é só o governo federal que passa, outros governos estaduais. Até mesmo eu friso muito que a gente não sabe onde é o governo federal. Qual é o CEP do governo federal? O governo federal não existe. O governo estadual também não existe. O que existe são os municípios. O que existe são as cidades. É lá onde a gente tem que tomar conta do povo. Onde a gente tem que ter a responsabilidade de combater essa pandemia que está crescendo de uma forma tão assustadora. A gente está vendo exemplos do mundo afora. A Itália, os Estados Unidos, a Alemanha, a Espanha, a França, países como os Estados Unidos que disseram que era coisa simples. E hoje são os campeões do epicentro dessa proliferação do coronavírus. E, lamentavelmente, eu posso dizer, lamentavelmente, o nosso chefe maior da nação ainda não acordou para o problema que estamos vivendo. Mas só nos resta, nesse momento, pedir a Deus que nos dê força, nos dê discernimento. Em momentos como esse, essa união que nós estamos tendo agora, gente do Ministério da Saúde em Brasília, gente da CNM também em Brasília, gente aqui dos 75 municípios do estado de Sergipe, unidos para tentar passarmos o menor estado do país por esse momento tão difícil e que aflige as famílias sergipanas. Eu tenho certeza que nós estamos colocando aqui que Osmar Terra será o novo ministro da Saúde. Que Deus dê discernimento a esse ministro que possa dar continuidade ao trabalho exemplar. Nós temos que reafirmar categoricamente o trabalho exemplar que o ministro Mandetta vem fazendo. Nos deixa um legado de responsabilidade, de equilíbrio,
de zelo pela coisa pública, que o ministro Mandetta vem fazendo. Fale quem quiser falar. Quem for apaixonado, quem quiser levar a coisa para a política. Esse momento não é momento político, é momento de responsabilidade. E muitos não estão tendo. Então, eu quero também aqui agradecer ao Denilson e o nosso Elias, da CNM, que estão participando dessa videoconferência, e dizer, quem tiver alguma dúvida, nós temos o canal da CNM para que esses questionamentos sejam enviados, ou aqui também na nossa federação, e nós, de pronto, iremos responder a todas as perguntas. Volto a afirmar, nossa videoconferência está sendo gravada e será distribuída para quem tiver interesse. Eu queria só essa resposta do Salviano, ele já respondeu, Cristiano. Ele disse... Estou vendo aqui, entrou na conta do Fundo Municipal de Saúde. Já estou vendo aqui. Vou replicar essa resposta. Na quinta-feira, dia 2. Quinta-feira, dia 2. Muito bem. Então, gente, só agradecer mais uma vez a vocês, dizer da nossa... A gente não pode nem dizer alegria, que isso não é momento de alegria, mas da nossa satisfação de poder contribuir com o nosso conhecimento, com o nosso poder de mobilização, para que juntos possamos passar por esse momento tão difícil que o nosso país vem passando. E o meu último agradecimento é à senadora Maria do Carmo, que foi a grande anfitriã dessa reunião. Ela não pôde participar aqui, porque tem outras atividades no Senado Federal, mas com a solicitação nossa da FAME, aqui a nossa senadora, para que mobilizasse os técnicos do Ministério da Saúde. Mais uma vez, gente, agradecer e pedir a Deus força, discernimento, união, e que nos abençoe para passarmos por mais esse momento de grande crise. Muito obrigado a todos.